Bom dia, alunos do quarto ano. Alguns alunos pediram uma melhor explicação sobre a atividade deste mês, né? Que é sobre este livro aqui, livro Akpalô, História, quarto ano, né? Então, eu estou aqui na minha casa. As atividades que vocês fizeram no mês anterior, agora no mês de maio, eram sobre o patrimônio histórico, né? E tinha bastante coisa sobre o patrimônio histórico de Araucária. O patrimônio histórico é sobre tudo aquilo que existe em relação ao passado e que é guardado, que é preservado pela sociedade, né? As atividades que nós estamos tendo esse mês no livro são 4 atividades. A gente começa lá no início do livro de vocês. O livro do professor é um pouco diferente, tá? Mas ele, na verdade, ele tem o livro de vocês dentro e um monte de explicação em volta, né? Tá? Então, o de vocês começa lá na unidade 1 para entender a história. Então, eu pedi para vocês verem aí a partir dessa primeira unidade, né? Então, a história. A história, ela existe porque nós, seres humanos, nós, homens, mulheres, crianças, jovens, nós temos um passado e podemos contar esse passado para nossos filhos, né, nossos netos. Então, a gente vai contando aquilo que aconteceu no passado. E como o ser humano desenvolveu a escrita, muitas dessas histórias passaram a ser escritas, né? E tudo aquilo que o ser humano foi deixando do passado conta um pouco da história do passado, né? Então, temos muita história para contar. Nossa história, história do ser humano, né? História das guerras, história dos governos, da política, né? Então, ó, o estudo da história aqui, ó, aqui inclusive tem uma casinha antiga aqui, de Santa Catarina, em Pomerode, que é mais ou menos como aquilo que eu postei nas atividades do mês de maio, né? Uma fotografia de uma família, né? Uma festa, né? Então é através desses documentos do passado que nós estudamos história, né? Então vocês vão ler aí a página 6, 7, 8, 9, 10, 11, e aí vão vir aqui para fazer essas atividades aqui. A primeira atividade, né? Então primeiro tem 2 imagens ali, são 2 imagens de atividades feitas em escolas, né? Então, que tipo de atividade que as crianças estão fazendo ali, os jovens, os adolescentes estão fazendo? Que aula que será aquela ali, né? Então, é uma fotografia mais do passado e uma fotografia do presente, né? Daí fala ali de quando que é cada uma dessas fotografias, vocês têm que fazer a continha para ver a diferença de tempo entre uma e outra. Quais as semelhanças e diferenças que vocês percebem nessas fotografias, né? E por que então, comparando essas 2 fotografias, dá para a gente entender o quê? Estudar um pouco de como era a escola no passado e como ela é hoje em dia, né? Então aqui vai perguntando algumas coisas a mais sobre a história, né? Beleza? Aí, a segunda atividade que é para hoje, né? Vai falar dos documentos históricos, porque a história só é história porque ela trabalha com base em evidências do passado, né? Evidências, por exemplo, a gente não é ninguém se a gente não tiver um documento que mostre que a gente é a gente. Nós precisamos ter um documento de identidade, a nossa certidão de nascimento, né? Senão a gente não tem como provar quem a gente é. Filho de quem, onde nasceu, etc, né? Qual a idade que a gente tem, né? E assim, então,
os vestígios do passado vão nos contar também um pouco sobre a história do passado. Então aqui na página 15 vai falar dos vestígios, né? Depois, esses vestígios são fontes históricas, né? Nas atividades de maio, a gente trabalhou com as fontes históricas, os documentos históricos do patrimônio histórico material e imaterial, né? Aqui vai falar dos tipos de fontes históricas, né? Nós temos a fonte oral, que é a história que as pessoas contam para seus netos, seus filhos, né? Ou tipo, o professor está contando para vocês agora, fonte oral, né? Fontes escritas. A escrita não existe há muito tempo na vida humana. Ela existe há 4, 5, 6 mil anos. Antes disso não existia escrita. Eram apenas outros tipos de fontes, né? Além das fontes escritas, que são livros, o que tem na internet hoje, etc., nós temos as fontes visuais ou iconográficas, que são as pinturas, as fotos. Depois nós temos as fontes materiais, né? Que no caso ali apresenta a carteira de estudante do passado ali, né? Mas a fonte material, ó, aquelas fontes ali, ó, aquelas minhas ferramentas são fontes materiais, né? Ok? Nós temos fontes audiovisuais hoje em dia, né? E também as fontes imateriais, né? Então, das fontes materiais e imateriais, nós já conversamos, já vimos no mês de maio, né? Fonte imaterial é tudo aquilo que a gente sabe. A gente sabe dançar, a gente sabe fazer um pão, sabe fazer um churrasco, a gente sabe cantar, tudo aquilo que não é material, que a gente transmite para frente, as cantigas de ninar, que a mamãe canta para a gente dormir, etc. e tal, né? E aí sobre essas fontes, então tem aqui as atividades, né? Ó, tem uma máquina de escrever antiga, tem um mapa ali, para vocês fazerem em relação a essas imagens, né? É para vocês dizerem o que é cada uma destas imagens, né? A professora já falou rapidamente, né? Mas vocês podem falar mais coisas. Fazer uma legenda, dizer o que são os objetos, para que eles servem, né? E exemplos de outros objetos com a mesma função que nós temos hoje em dia. O que tem no lugar da máquina de escrever, né? O que tem no lugar do mapa hoje em dia, né? Praticamente ninguém mais consulta mapa, né? Com a internet aí, com o celular, nós usamos outras ferramentas, né? Ok? Aqui daí tem bonecas, né? Vocês estão vendo aqui que são bonecas mais do passado, mais do presente, né? Do que são feitas, etc. Está perguntando aqui. Então essa é a segunda atividade. Eu também já vou aproveitar e falar das atividades das próximas semanas, né? Então, nas semanas seguintes, aí, nas próximas 2 semanas, atividade 3 e 4, vai continuar falando das fontes históricas do patrimônio cultural, bens materiais, bens imateriais. Não sei se vocês estão percebendo, mas a atividade do livro, ela é continuação ou é repetição da atividade que vocês fizeram principalmente no mês de maio, né? Que é mais para fixação, porque as atividades que a gente fez ali são voltadas para a araucária, para a nossa vida. E aqui é no livro é meio geral, assim, né? Não vai falar especificamente da vida de cada um, ok? Então, continua com a mesma temática, né? Os cuidados que nós devemos ter com o patrimônio histórico, né? Com o patrimônio, aqui daí começa a ir lá para as coisas de antigamente, de muito tempo atrás. Aqui ó, tem sambaquis, tem pinturas rupestres, pinturas nas cavernas, né, nas pedras, né? E daí aqui de novo atividades. Aqui é uma atividade de você
colocar a letrinha da figura ali em cada uma daquelas artes ali, o que que é. A mesma coisa aqui na atividade seguinte, né? É para você falar sobre esse patrimônio histórico material, que são essas construções aí, né? Casas, igrejas, etc., né? Então, é para se falar um pouquinho sobre elas. E a última atividade vai ser sobre a contagem do tempo. Sobre a contagem do tempo, aí sim, nós vamos ter diversas atividades, porque o principal objeto do estudo de história é o tempo, né? Então, o relógio é uma coisa recente, né? Como é que contava seu tempo antes? E como é que é dividido esse tempo, né? Então, vocês vão ler aqui sobre o tempo, né? Então, vai falar sobre a passagem do tempo, né? Ó, ali tem um telefone, um orelhão, né? Que o pessoal chamava, e o celular, essa evolução no tempo, né? E aí, depois tem atividades aqui também sobre a questão do tempo, né? Sempre é na passagem do tempo que nós vamos contando a história. Então tem uma figurinha aqui do Calvin e do História em Quadrinhos e também fotografias aqui falando então das roupas, né? Como é que vai mudando durante o tempo, né? Como é que vai mudando as roupas, tá ok? No tempo que a gente vê o que é mais antigo, o que é mais próximo, etc. E aí eu pedi uma atividade 5 para vocês também, que vocês vão, só 5 vocês vão entregar. Tudo que for feito no livro, nós vamos retomar quando a gente voltar para as aulas, que a partir de agosto provavelmente a gente volte, né? Com grupos pequenos, cada semana um grupo de alunos. E aí na sala de aula a gente vai retomar essas atividades todas. Nós vamos aí explicar melhor, ok? Eu dei 2 opções de atividades para vocês, né? Para vocês fazerem ou um fóssil do passado, né? Que tem uma atividade ali, tem uma página no livro que fala dessa atividade, ou fazer uma pintura do passado. Ali fala fazer uma pintura com tinta disso, tinta, não precisa, pode ser com lápis de cor mesmo, com preto e branco, só com lápis. Então você vai fazer uma pintura como se retratasse bem o início da história humana, do passado, né? Então são essas 2 atividades que eu dei. Vocês podem escolher fazer qualquer uma delas para entregar no final do mês agora, ok? Espero ter contribuído para você possa compreender melhor essas atividades desse mês. Um abraço.